produção de hormônios podem ser responsáveis por elevação das pressões arteriais. E na grande maioria das vezes, isso costuma ser por algum distúrbio específico de uma glândula, que na verdade são duas, né? Porque a gente tem uma de cada lado, elas ficam sobre os rins, que tem o nome de adrenal. Essa questão relacionada com a pressão alta de origem hormonal tem alguns aspectos específicos que, de certa forma, nos auxiliam nessa questão. Normalmente são pacientes que já têm esse tipo de diagnóstico em relação à pressão alta com menos do que 35, 40 anos. Além de alguns casos, podem ser responsáveis por ter uma história de um potássio um pouco mais baixo, juntamente da utilização de diversas medicações e mesmo assim acaba não tendo a pressão controlada. Essa questão da pressão alta acaba não gerando nenhum tipo de sintoma propriamente dito, a não ser que ela extrapole níveis extremamente elevados. E na hipertensão endócrina isso também acontece. Então, de certa forma, a gente precisa ter algumas características específicas, como por exemplo, o início da pressão com menos do que 35, 40 anos, a utilização de pelo menos 3, 4 medicações para fazer esse tipo de controle e na maioria das vezes também podem ter alterações de alguns sais minerais, como por exemplo a baixa do potássio, que vai ser responsável por câimbras, alterações de coração, entre outros. O diagnóstico de hipertensão endócrina, precisamente o aumento do hormônio chamado aldosterona, ele é feito mediante ao que nós chamamos de triagem. O que seria isso? Nós solicitamos alguns exames de sangue em que a gente espera que a aldosterona, o hormônio propriamente dito, que nós estamos conversando aqui com vocês, esteja elevado. E a renina, o que é a renina? A renina é como se fosse uma molécula, nós a chamamos de enzima, sendo responsável por produção específica da aldosterona e, na maioria das vezes, ela está normal ou baixa. Eu acho que dessa forma fica muito mais fácil de convencer todos os pacientes a procurarem esse possível diagnóstico. Por quê? Hoje a gente sabe que o aumento da aldosterona vai ser responsável por, principalmente, elevar a sua possibilidade de ter doenças cardiovasculares e renais. Ou seja, faço a pergunta para você. Uma condição que aumenta em 3 vezes o ritmo de você ter arritmia, 2,5 vezes o risco de você ter um AVC e 2 vezes o risco de você ter um infarto, por si só, eu acredito que vocês queiram investigar e ter um tratamento adequado dessa condição.